Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast vizinha. Quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca, e aqui comigo hoje temos ela, Tereza Raquel. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo, prazer ter você aqui hoje. Antes da gente começar a conversar, deixa eu só falar dos patrocinadores, pessoal que apoia a gente, e aí a gente já manda bala no assunto. Pessoal, né, vocês já estão acostumados aqui, eu queria falar da Nutrata, parceria que a gente está construindo aí cada vez mais. Nutrata, especialista em, né, nutrientes, alimentos nutricionais, proteínas, suplementos, enfim. Você precisa conhecer a Nutrata. Aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube tem o endereço do site, que é nutrata.com.br. E aqui no canto da tela tem o QR Code. Você escaneia o QR Code, vai chegar no site. E aí você vai ver lá, né, todos os suplementos, enfim. E o que é interessante você saber? Para que eu preciso de um suplemento? Sabe aquele momento que você faz um projeto fitness, né? Todo mundo já deve ter feito isso alguma vez na vida. Faz o projeto fitness, passa uns 2 dias, parece que foi atropelado por um caminhão. O que está acontecendo? Está faltando suplementação. Então você precisa conhecer os suplementos da Nutrata, entra lá. A gente estava falando aqui no off, né? Tem tanto sabor, tanta coisa diferente que, com certeza algum desses vai te agradar lá. Então entra lá, no final da compra você coloca o seu cupom, que é Vizinho20, que vai te dar 20% de desconto em todo o site. Então mais um empurrãozinho aí para você começar o seu projeto fitness. Vou falar da DG Candy, que é uma loja de doces artesanais. Então você que gosta de doce, como eu sempre falo, a vida é feita de equilíbrio. Quero comer doce. O que eu preciso fazer? Preciso dar uma treinada. Então você vai lá, faz suplemento, treina a semana inteira, no final de semana você pede um doce. DG Candy, aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube, também tem o link do cardápio digital. E aqui no canto da tela tem o QR Code, onde você também vai chegar lá. No cardápio digital você vai encontrar doces com até 20% de desconto, ou através do iFood já com os valores originais. Beleza? Tem uns docinhos para você. Muito obrigada. A gente vai falar sobre felicidade, né? Isso. Se você quiser comer agora, quiser comer depois, pode deixar ali, eles são todos seus. E, prazer aí, DG, obrigado demais. E pra gente finalizar os recadinhos, vou falar de rede social. Galera, todas as nossas redes sociais são podcast vizinho. Não custa nada você curtir, compartilhar, fazer um stories, marcar a gente, marcar a Tereza, marcar o podcast, marcar quem vocês quiserem. Vai ser legal demais pra gente compartilhar e mostrar quem tá assistindo, enfim, e compartilhar todo o podcast, insights, cortes e tudo mais. Certo? Dito isso, esqueci de alguma coisa? Eu tô demais, cara. Eu tô lembrando de tudo que eu tenho que falar, apesar de eu estar falando já mais de 100 vezes, né? Mas às vezes acontece, às vezes esquece. Vamos lá. Tereza Raquel, certo? Isso. Eu tava dando uma lida lá no seu release, né? Como eu falei, e obviamente, né, dentre várias coisas, formado em marketing e tudo mais, o que chama mais atenção, que eu acho que é o que você tá encabeçando mais agora, tá mais envolvida, especialista em, como é que é? Em felicidade. E qual é a outra? Felicidade no trabalho? Felicidade corporativa. Felicidade corporativa. No trabalho. Que muito me interessa, inclusive. Legal. Porque ninguém tá feliz, né, gente? Quem tá feliz? Deve ter algumas pessoas que estão felizes. E aí você vai... Mas, assim, se você tá feliz, comenta aí. Tô feliz 100%. Porque a maioria das pessoas não estão 100% felizes. E aí eu queria entender um pouco mais sobre isso, né? Sobre como que funciona isso. E eu queria entender... a sua formação é marketing. Isso. Certo? Em que momento você viu que isso poderia ser, né, felicidade corporativa, era interessante, e como que você chegou disso partindo, sei lá, foi na parte da formação, foi antes? Vamos entender um pouco mais disso aí. Tá. Conta pra gente. Bom, Zé, que eu fiz uma formação em propaganda e marketing, atuei nessa área durante algum tempo em multinacionais. Depois eu migrei para uma outra área, eu fui ser terapeuta, trabalhei 9 anos como terapeuta. E no meio da pandemia, me fizeram um convite para entrar num grupo, numa empresa, como diretora de RH. E aí eu lembro que na época eu falei... No RH é que ninguém tá feliz. Se alguém chegou no RH feliz... E aí, na época, eu falei, nossa, mas eu nunca trabalhei em RH. E na época, né, o presidente da empresa que me fez esse convite, ele falou, bom, eu não preciso de alguém que saiba, nesse momento de pandemia, sobre desenvolvimento de carreira, planos, benefícios. O que eu preciso é de alguém que tenha um olhar humano e que possa cuidar das pessoas no momento onde as pessoas estão precisando de um apoio com saúde mental e emocional. Isso você sabe fazer. Então, nesse momento, começou, né? Eu voltei para o mundo corporativo, bem no meio da pandemia, onde estava aquele caos de saúde mental e emocional. E aí eu recebi esse convite e comecei a atuar na área, né, de RH. Que hoje a gente chama de departamento de pessoas, de gente. Cada lugar né? tem um nome, Tem né? um nome, né? E aí foi esse momento que teve essa migração.
a falar sobre felicidade, como que surgiu isso? Na época, quando eu comecei a trabalhar na empresa, eu já tinha uma formação como arte-terapeuta organizacional, onde eu comecei a levar a arte-terapia como uma ferramenta de trabalho para o acesso às emoções e sentimentos das pessoas. Então, eu comecei a usar a arte-terapia dentro dessa empresa como uma ferramenta de trabalho para auxiliar essas pessoas a elaborar suas emoções e sentimentos e ajudar essas pessoas na questão da saúde mental e emocional. Só um ponto pra gente não passar batido por isso. Tá. Explica pro pessoal o que que é arte terapia. A arte-terapia, a gente utiliza recursos de arte como aquarela, lápis de cor, canetinha, giz de cera, eu já usei massinha, então eu levo esses materiais artísticos, esses recursos de materiais artísticos, para dentro da organização como uma forma lúdica, criativa e diferente para que as pessoas possam acessar as emoções e sentimentos através disso. Por que que é importante? Hoje, atualmente, dentro das organizações, as pessoas são muito mais voltadas para o conhecimento mental. A gente usa muito mais a mente e o nosso conhecimento técnico, a gente não usa tanto o nosso conhecimento emocional, né? Nosso lado socioemocional. Total. Com a pandemia, abriu-se espaço para as questões emocionais. A gente também começa a derrubar um pouco dos tabus que existiam dentro das organizações em relação a isso. E até antes da pandemia, a gente ouvia aquela frase: minhas questões pessoais eu deixo da porta para fora, como se isso fosse possível. E nesse Então. momento, isso acabou, né? Não tem mais essa divisão, essa separação. Então eu comecei a levar esses recursos de arte-terapia para que as pessoas pudessem olhar para si, mais um lugar também onde tem uma segurança psicológica, porque dentro do ambiente de trabalho, nem sempre eu posso expor tanto a minha vulnerabilidade ou tanto a minha fragilidade, mas no papel, através do desenho, eu tenho a possibilidade de elaborar minhas emoções e meus sentimentos, e não necessariamente eu preciso dividir isso com todo mundo que está dentro de uma sala, dentro de um ambiente corporativo. Então, também começou a trazer esse lado de trazer essa segurança, essa privacidade para o colaborador, que ele pode se revelar dentro desse ambiente corporativo até um certo ponto. Então, aí eu queria entender. Aí, nesse caso, você. Aí, na situação da pandemia, você estava trabalhando para uma empresa específica. Isso. E. Que assim, existe sempre já, né? No mundo corporativo, eu já vi várias vezes isso acontecer. Ah, beleza, você vai, vou falar pro RH. Uhum. Não pode falar tudo que você quer, sabe? Uhum. Chega no RH e fala: eu odeio todo mundo dessa empresa, eu quero que todo mundo pegue fogo. Aí amanhã você tá demitido, tá ligado? Uhum. Tipo, você não pode, de fato, colocar tudo pra fora. E Uhum. como que era essa relação das pessoas com você? Porque aí eles. Como é que era? Um momento específico em que eles colocavam a arte terapia? Sim. Ou era, tipo, um momento ele tem lá e você utiliza quando você quiser? Como funcionava isso? Eu desenvolvi algumas rodas de conversas. Nessas rodas de conversas, eu sempre trazia uma habilidade socioemocional. Então, uma roda de conversa, eu trabalhava a empatia. Aí eu trabalhava, por exemplo, a resiliência. Eu trabalhava, por exemplo, a colaboração, a adaptabilidade, a criatividade. Então, eu sempre pegava um tema, trazia esse tema para ser discutido e falado numa roda de conversa. E através da arte-terapia, a gente tinha a possibilidade de vivenciar esse tema. Entendi. Então, eu saio do conhecimento mental e elaboro, através dos meus conhecimentos socioemocionais, através da arte-terapia. Eu falo que o meu trabalho é uma conexão da mente com o coração. Que hoje, o que está faltando dentro das organizações é o lado humano das pessoas. Total. Então, quando a gente faz essa integração do conhecimento com a arte, eu estou conectando a minha mente com o meu lado humano, que é o meu coração. Entendi. E aí, não, e assim, faz total sentido o que você falou no início, né? As pessoas acham que dá pra dividir, tipo, o pessoal do professor. Cara, não dá, velho. Se você tá ruim, se você tá. Não tem como, né? Sim. Você vai levar. Sim. E como. Você deve ter tido, não sei, você pode compartilhar, enfim. Claro. Como que essas pessoas colocavam isso pra fora? Uhum. Deixa eu tentar explicar e formular uma pergunta. Uma pessoa que ela não tá feliz, né? Uhum. Por N motivos. Uhum. Como que ela conseguia colocar isso pra fora, sei lá, numa arte específica? Você falou, sei lá, giz de cera, mas como que isso? Fazer um boneco do chefe, né? E tipo, uma cordinha, tá ligado? Como que rolava isso? Na verdade, eu sempre trabalho as questões emocionais, e essas questões emocionais, elas não são relacionadas somente ao trabalho. Mas as questões socioemocionais, elas estão muito mais profundas na raiz, assim, porque ela está associada com experiências de vidas, crenças e padrões comportamentais. Total. Então, não necessariamente o meu problema é o meu chefe, não necessariamente o problema é só a empresa que eu trabalho, mas é a minha relação com essas pessoas. Primeiro, o meu trabalho era muito voltado para a relação das pessoas delas com elas mesmas, e aí eu tenho que olhar para minha história de vida, para minhas experiências e para a forma como eu me relaciono comigo mesmo, para depois eu olhar para a forma como eu relaciono com o outro, que na verdade é só um espelho. Então eu Total. falo que o meu trabalho dentro das organizações é muito mais um trabalho de autorresponsabilidade. Quando eu ainda estou no papel de vitimização, no sentido de que eu sou vítima do outro, ou o outro está me causando algum mal,
eu não estou no meu lugar de protagonismo, do sentido, por que que eu estou vivendo essa experiência, ou o que essa experiência está trazendo para mim como aprendizado. Eu não estou dizendo que não existem empresas, óbvio que existem empresas com ambientes tóxicos, lideranças tóxicas, isso existe, Uhum. mas aí a gente também precisa entender em algum momento, é a empresa, é a liderança, e por que que eu me permito também estar nesse lugar? Legal. Às vezes eu preciso do salário, eu preciso pagar as contas como qualquer pessoa, mas também a gente pode buscar outras ferramentas. Chega um momento que a gente pode chegar à conclusão que essa pessoa, o ambiente que ela trabalha não é favorável e ela precisa trocar, ou de repente essa pessoa não se encaixa dentro da cultura organizacional e ela também precisa buscar outros lugares onde a personalidade dela, os dons, os talentos e habilidades vão se encaixar melhor. Não, e isso faz total sentido o que você estava falando. Eu sempre comento que, assim, eh, cara, com certeza, já tive oportunidades com, sei lá, altas remunerações e tudo mais, que o ambiente não era pra mim. Aham, Porque não adianta nada eu ganhar grana aham, e infartar com 30 anos, sacou? uhum, uhum, E eu acho que as pessoas, às vezes, elas ficam nesse receio, né? Eu vejo que você deve saber muito melhor que isso, mas eu vejo que são 2 pontos. Primeiro, o receio de, tipo, abrir mão de uma questão financeira, que se foca muito, né, uhum. nessa parte, e a questão de não ver que em alguns casos, ela pode ser o problema, Sim. né. Eu conheço pessoas que, assim, ela trabalhou em 25 empresas e não se Uhum. adaptou nenhuma. Então, vamos, a gente tem que ver. Aham, uhum. Alguma coisa está acontecendo aí. Sim. E as pessoas, elas devem ser bastante resistentes em aceitar que, em alguns casos, o problema é com ela, né. Uhum. Sim. E você consegue chegar nisso? E como que você passa pra querido, deixa eu te falar uma coisa, o problema é você, tá? Aham. Como que Eu acho você que pela oportunidade que eu tive de ser terapeuta durante 9 anos, isso me ajuda a ter a habilidade de conduzir a pessoa a chegar nesse lugar. entendi. Não nesse, né, do tipo, o que está acontecendo na sua vida pessoal, né, porque tudo é um reflexo. Se eu não eu falo porque todas as pessoas vão para as organizações com a sua bagagem emocional. Uhum. E a gente fala que a gente é da geração do engole o choro, né. É, Então, nós, desde muito cedo, não aprendemos a entrar em contato com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. A gente não sabe nem nomear as nossas emoções e sentimentos. sim. Ou é do engole o choro, ou quando a gente chorava quando criança, a gente era distraído com algum brinquedo para nos desconectar disso. E na fase adulta, a gente repete o mesmo padrão comportamental. Então, como que eu me distraio hoje na fase adulta? Com o celular, com compras, com vícios e assim por diante. Então, acho que por ter essa experiência de 9 anos em consultório, eu consigo ter a facilidade, a habilidade de conduzir a pessoa a olhar de uma forma mais de um lugar mais de eu observador, um pouco de Uhum. fora, e compreender que talvez o problema não seja só a empresa, mas também seja essa pessoa, né? Principalmente olhar a relação dela com ela mesma e a relação dela com o outro também, que é só, como eu falei para você, é só um espelho. Não, assim, não só nisso, a gente tá falando de mundo corporativo. Outro dia eu conversei com uma nutricionista Uhum, e ela tava falando que muitas vezes o principal ponto da pessoa não conseguir emagrecer e tudo mais é justamente isso. Ela acha que é só a comida e tudo mais. Mas não, uhum, assim, a vida dela tá uma bagunça é e isso, ela desconta em outra coisa. Por que eu não exato. consigo? Cara, não é isso. Então esquece a comida, você tá treinando, né? Só que o Uhum, problema tá lá. É isso. assim, você não gosta do seu emprego, você não gosta do seu relacionamento, Aham, tal, você desconta na comida. sim. E aí por isso que não dá certo. Então eu imagino que isso deva muito acontecer esse exemplo, né? Sim, sim. Eu acho que é importante a gente lembrar também que a empresa, ela não tem uma responsabilidade pela felicidade integral do colaborador. Ela tem responsabilidade de oferecer um ambiente que seja emocionalmente saudável, tenha segurança psicológica e que seja feliz e que tenha qualidade de vida. Isso sim, mas a felicidade do colaborador, ela é individual. Porque o que é felicidade? Para mim é diferente do que é felicidade para você. Como é que a gente vai conseguir satisfazer os anseios de felicidade de cada pessoa dentro de uma organização? É Exato. muito complexo, né. E existe falou, é individual de cada um. Uhum, Mas qual é a conclusão, o meio termo que se chega? Então é muito louco, né? Porque assim, como é que a empresa vai analisar isso antes de contratar as pessoas? Não tem como. Vai chegar a uhum, gente com problemas diferentes. uhum. Isso é um exercício que tem que ser feito pós, ou existe uma maneira da empresa, você acha que filtrar assim, o tipo de pessoa, só contratamos pessoas felizes, sabe? Então, assim, Uhum. como que você acha que isso seria É, até há poucos anos atrás, o colaborador ele era muito mais valorizado pelas suas habilidades técnicas, pelo seu conhecimento técnico, né, um programa de computador, um as idioma. hard skills, né? Isso, é isso, as hard skills. Hoje, não só as hard skills, mas também são mais valorizadas as soft skills, que são as habilidades socioemocionais. Uhum. Então, num processo de recrutamento e seleção, quem está fazendo esse processo precisa observar se esse candidato ele tem essas habilidades socioemocionais.
Aí Total. como que a gente pensa como organização? A gente tem que pensar no coletivo. Qual que é o melhor, né, para o coletivo, para o todo da empresa. A empresa ela até pode definir o que é para ela felicidade, como um organismo, um ecossistema. E aí, a partir dessa, o que é felicidade para esta organização, ele tem um norte daquilo que ele realmente vai construir toda a estratégia, todo o plano de felicidade ou todas as ações que ele vai fazer internamente com o colaborador. Total. Eu falo muito disso. Eu até, meus 20 e poucos anos, joguei futsal profissional e tudo mais. E eu falo, cara, acho que todo mundo em algum momento deveria praticar algum esporte coletivo. Uhum, Porque isso faz total sentido, assim. Às vezes o cara, ele tem a habilidade necessária, técnica para aquele trabalho, mas o cara, ele compromete todo o resto. uhum. É E isso. assim, ó, esse cara, pô, já trabalhei em empresas que assim, ó, pô, o cara é um excelente, sei lá, vendedor. Cara, mas é horrível ficar com esse cara na sala. É Uhum. assim, então você vai ter um vendedor bom, um colaborador bom e 8 que não consegue ficar perto do cara. Sim. Então, assim, é muito disso, né? E eu acho Uhum. que isso cabe às empresas, e eu falo muito de esporte coletivo, porque às vezes acontece, esse cara é extremamente bom tecnicamente, mas coletivamente, né, no esporte a gente comenta que é o cara que é bom de vestiário, é o Uhum. cara que nos bastidores colabora muito para impulsionar os outros Uhum. ou derrubar esses outros. Sim. Então, de repente você vê, pô, aí eu falo que isso acontece muito no esporte, que um time contratou um excelente jogador, né? E depois disso o time parou de render. Você fala, Uhum. cara, mas não contratou o melhor, cara? Mas esse cara comprometeu o ambiente de todos os outros. Uhum. Então, no corporativo, eu acho que tem muito disso, né? Sim. É o que a gente estava falando sobre as habilidades técnicas. Não É. adianta hoje você saber o conhecimento técnico daquilo que você faz, porque isso é muito fácil de ser treinável. Uhum. Você pode ter um chefe, você pode ter um parceiro dentro do trabalho, você pode ter treinamentos dentro da organização que você vai aprender a fazer a sua função. Agora, as habilidades socioemocionais, elas são, não é que elas são impossíveis, elas são possíveis de serem desenvolvidas, mas elas precisam de uma certa dedicação, uma certa vontade de realmente se transformar e se mudar, olhar para sua história de vida, para que você realmente possa, porque como é que você ensina empatia para uma pessoa, Exato. né? Como é que você ensina compaixão para uma pessoa? Resiliência, colaboração. Então é muito mais complexo. É possível? É, mas precisa querer mudar. Precisa Total. realmente ter um olhar, você estava falando sobre o coletivo, isso é extremamente importante, né? Quando você está vivendo em uma comunidade ou numa empresa, quando você está convivendo com várias pessoas, o coletivo ele tem que sobressair. E quando a gente fala de felicidade, a gente hoje, por que que eu ia até falar para você que existem cientistas estudando felicidades no mundo inteiro, Aham. estudando e coletando dados sobre felicidade. E esses mesmos cientistas dizem que as pessoas, né, a humanidade está cada vez mais infeliz. Sim. Então a gente começa a compreender que a sociedade hoje ela está muito mais voltada para os prazeres imediatos, né? E também para a sua própria necessidade individual. E esses prazeres imediatos, essa necessidade individual, ela não preenche o vazio do ser humano. Então, o que, que vai preencher o vazio do ser humano? Uma vida com propósito e sentido de vida. Uhum. E isso a gente começa a perceber quando a gente olha para o coletivo, a gente sai do nosso individual e vai para o coletivo e começa a perceber que tem mais necessidades além das minhas. E Uhum. quando a gente olha para o ambiente organizacional, ele foi construído, a base do ambiente organizacional, ele é construído baseado no quê? Na competitividade. A pessoa que está aqui comigo, ele não é meu parceiro de trabalho, não é uma pessoa que a gente vai construir algo juntos, mas alguém que pode puxar meu tapete, que eu tenho que ser melhor do que ele. Então, isso vai fazendo com que o ambiente seja mais tóxico, tenha mais ansiedade, tenha mais estresse. E também vai fazendo com que as pessoas se afastem uma das outras. Então, é como se todo mundo estivesse dentro de uma organização jogando sozinho. Exatamente. E aí, nesse ambiente, nesse modelo que foi criado a organização, todo mundo perde. O próprio indivíduo ele perde, porque sozinho a gente já sabe que, Não né, dá. não dá. E o resultado da organização também é comprometido quando a gente percebe que o colaborador ele está jogando individualmente, pensando nos seus próprios interesses pessoais. Não, total. Um resumo do que a gente falou aqui, só pra falar pro pessoal de casa, não adianta você ser bom se você for chato pra caralho. Só um resuminho aqui. Eu só quero colocar no popular, né? Mas é isso, né? O É cara isso. não colabora. E só falando mais uma vez da questão que eu comentei do esporte coletivo, É. que eu acho que isso deixa muito escancarado. Eu falo do esporte porque deixa muito escancarado, porque numa organização, né, no mundo corporativo, demora-se um tempo para você entender quem é que não Uhum. tá ajudando, né? Sim. Não vou citar nomes, né, mas tem tem pessoas da minha família que trabalham em banco,
E já falaram, assim, tem pessoas, às vezes, dentro da agência, que o cara, às vezes, é concursado e tal, e tudo mais. O cara tá ali dentro, porque é concurso, ele não vai Sim. sair, né? Não tem o Aham. que fazer. Só que o cara não ajuda, é um peso morto, Uhum. entendeu? E Uhum. assim, e aí, o que que a gente faz, né? Tipo, e até entender que aquele cara não tá trabalhando, velho. Aquele cara não tá. E aí, o que a gente faz com essa pessoa? Uhum. Em alguns casos, no mundo corporativo, aí eu já sou um pouco mais radical. Eu acho que essa pessoa que tá ajudando, meu querido, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Porta da rua, serventia da casa. Uhum. Mas em casos que não é possível fazer isso, sei lá, Uhum. que nem eu Uhum. falei de uma pessoa que é concursada, enfim, Uhum. o que que você acha que pode ter feito com essa pessoa? Uhum. Como isso pode ser. Eu entendo conversar com as pessoas e tudo mais, mas aí também eu imagino que dependendo do ponto que se tá, as outras pessoas já não querem mais colaborar com aquela. Você Uhum. já pegou situações como essas? Como que funciona? Tipo, todo mundo, você pergunta para 10 pessoas da equipe, 9 falam, o problema é o João. Uhum. Aí você chega no João, o João fala, nossa, a empresa é tóxica. Ô, Uhum. João, e aí, o que a gente faz? Sim. Quando a gente pensa naquela questão da laranja podre na cesta, né, Aham. ela acaba contaminando todo o ambiente. A forma como eu lido com as pessoas, eu vou também contaminando as pessoas que estão em volta. Se as pessoas se sentem, tocadas pela forma como as pessoas se relacionam, né, se você chega num ambiente que a pessoa é grosseira, é mal educada ou te trata mal, isso te toca de uma forma negativa, né. Uhum. Eu acho que isso tem sido muito cobrado, principalmente das lideranças, o quanto as lideranças precisam ser mais humanizadas, ter mais compaixão, ter mais empatia, estar mais presente, se conectar com as suas equipes, porque senão, se você trata de uma forma muito muito distante, você não consegue criar uma conexão emocional com essa equipe e isso afeta diretamente no resultado da empresa. Agora, respondendo a sua pergunta, mesmo em ambientes, né, empresas que não têm concurso, né, empresas Uhum. mesmo, a gente às vezes tem algumas situações que a gente procura trazer, o feedbacks, treinamentos, orientar, às vezes em algum momento mudança de área, né, de repente aqui não está funcionando, a gente pode Boa. buscar uma outra área onde esse colaborador de repente pode, desempenhar melhor, até que em algum momento a gente pode chegar à conclusão de que esse colaborador realmente não faz parte. Daquele É um pouco ambiente. diferente na questão de concurso público que a pessoa É. acaba ficando, né, num que a gente chama de cabide de emprego, né, Exato. mas a gente pode chegar à conclusão de que essa pessoa realmente não faz parte dessa cultura É, organizacional. talvez até nesse momento, não sei nem se isso é possível, eu tô falando aqui, às vezes no caso desses em que a pessoa ela não pode sair, talvez realocar, né, essa É, pessoa. Fala, colocar em cara, outra área. tipo, vamos ver, talvez você se encaixa muito disso. Sim. E a gente falou no início e a gente falou que hoje as pessoas estão muito mais individualistas. Uhum, Eu acho muito difícil hoje, do jeito que tá o mundo, eu tô de maneira coletiva, óbvio, as pessoas que passam por um treinamento, por um exercício, talvez elas conseguem cair em si e entender a importância disso. Mas existe uma questão hoje em dia, talvez mais cultural, das pessoas se compararem. uhum, A gente falou da rede social ali, da pessoa tá no celular e tudo mais, e aí ela começa a se comparar, e aí a coisa fica cada vez pior, né, com a questão da globalização, internet e tudo mais, porque antes eu só me comparava com o vizinho. uhum. Agora eu tô me comparando, pô, tá tudo bem. Aí eu vou lá e vejo que o Neymar tem a minha idade e tá muito mais. Aí o Neymar tá comparando, tipo, entendeu? Assim, vai ser uma coisa sem fim. Sim. Você acha que existe algo a ser feito? Aí, assim, eu tô tentando. Óbvio, esse exercício é o que você tá fazendo, é o seu trabalho, mas Uhum. você acha que a humanidade, a sociedade como um todo, em algum momento tem algo que possa parar isso? Você acha? Não sei se essas pessoas estão estudando, esses especialistas, Uhum. existe algum caminho? Sim, existe. A felicidade, na verdade, ela é uma ciência, né, como eu falei para vocês, que vem sendo estudada e pesquisada há muitos anos. Tem uma pesquisa em Harvard há mais de 75 anos, ininterrupta, buscando e Caralho. coletando dados sobre felicidade, né. E o que os cientistas afirmam é que a felicidade é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. Tanto quanto você toca um instrumento musical, tanto quanto você aprende um idioma, por exemplo. Só que Uhum. precisa de dedicação, precisa de vontade, Pra precisa de querer, né? foco, né, precisa de treino. Então a gente precisa começar a olhar para as nossas escolhas, né, intencionais, né, de forma intencional. Quais são as ações que eu posso trazer para o meu dia, que eu posso fazer com que a minha vida seja mais feliz hoje? Ou a gente está no passado, pensando naquilo que poderia ser, ou a gente está no futuro pensando naquilo que ainda vai acontecer e a gente perde a oportunidade de estar presente no aqui e agora. Eu vi um negócio esses dias que pensar no passado é depressão e pensar no Uhum. futuro é ansiedade, Ansiedade, assim. é. E a gente perde a oportunidade de estar presente no aqui e agora e começar a perceber a felicidade na simplicidade da vida.
Então, existem algumas denominações de felicidade que veio dos filósofos gregos que falam, eles definem dois tipos de felicidade. Uma felicidade que ela está muito mais voltada para os prazeres imediatos, para o consumo, para a realização imediata. E também tem uma outra felicidade que ela está associada com o propósito e sentido de vida, que ela está mais conectada com as virtudes do ser humano e ela está mais conectada com algo maior. Por que eu estou aqui? Qual é o meu papel nessa existência? Através dos meus dons, dos meus talentos, eu estou entregando o que para o mundo? Qual o legado que eu deixo? Então, quando eu estou focado somente nos prazeres imediatos, que é onde a maior parte da humanidade hoje está, Sim. principalmente pensando no consumo, quando a gente olha para redes sociais, a gente entra numa comparatividade, onde a grama do vizinho está sempre mais verde do que a nossa, que não é uma vida real, mas é uma vida editada, né? Sim. Isso vai trazendo para mim uma série de frustrações e a gente perde a nossa capacidade de compreender qual é a felicidade do que agora. Hoje de manhã eu estava dando uma palestra, eu estava falando para as pessoas só o fato de você levantar da cama de manhã com saúde, o seu corpo está funcionando de uma forma adequada, Uhum. né, que te dê capacidade de você levantar, trabalhar, fazer sua atividade física, estar com a sua família e vivenciar as experiências com seus amigos e coisas que você gosta de fazer, já é uma dádiva. Então, uma das coisas que a gente traz também, que a gente pensa da psicologia positiva, que é um dos pilares da felicidade, é a psicologia positiva, que faz com que a gente comece a observar as emoções positivas que estão presentes no meu dia. E aí, mas para eu chegar neste lugar, eu preciso me conectar com a gratidão, Hum. né? E observar a gratidão, as coisas que realmente estão trazendo felicidade para mim. E a felicidade, ela não está nos valores nessas coisas materiais. Na verdade, a psicologia positiva, ela traz uma contribuição para a gente compreender um pouco o que é a felicidade, que ela fala que é a soma dos prazeres imediatos, que eles são necessários, eles também trazem alegria, porém, a gente precisa também juntar nessa equação o propósito e o sentido de vida, senão a vida fica vazia. Tem um vídeo que eu já. Não lembro o nome dele. É que. Do filósofo, enfim, eu não sei exatamente. É americano e tal. É um rapaz, um negro, cabelo black, assim, enfim. Depois eu vou tentar lembrar o nome. E aí é um vídeo que eu já vi várias vezes que ele fala: qual é o sentido da vida? O sentido da vida é ter um sentido na vida. Uhum. E a maioria das pessoas que eu vejo, elas não têm um sentido na vida, né? Uhum. Elas estão no deixa a vida me levar. Sim. E aí, assim, quando elas não têm um sentido, tudo frustra elas. Uhum. Então, por exemplo, se eu não sei pra onde tá aquela forma, se eu não sei pra onde também, qualquer caminho vai. serve, Uhum. né? E aí ela vai lá e bate cabeça num caminho e, porra, será que é pra lá mesmo que eu queria ir? Eu vejo muito isso nas pessoas, assim. Elas se comparando com pessoas que às vezes não tem nada a ver com o propósito dela, mas a questão é que ela não sabe qual é o propósito dela. Sim. Então ela tá se comparando com uma pessoa que na jornada dela não deveria interferir em nada, né? E eu vejo que as pessoas elas estão meio perdidas nesse sentido. E eu vi uma um estudo, sei lá, enfim, falando daqui, não sei se isso tem fundamento também, né? Fonte TikTok, né? Tipo, vi lá se é real, não sei, mas que normalmente as sociedades que elas conseguiram entender melhor a questão da empatia, ó, foram sociedades que passaram por momentos muito traumáticos, Uhum. em que assim, era totalmente necessário que houvesse empatia. Não sei se é o melhor caminho, falar, porra, então espera dar merda aí, e aí depois vocês vão começar a entender. Aham. Mas acho que isso faz um pouco de sentido, né? Faz. Porque assim, quando tá tudo bem, ninguém tá nem aí pra ninguém. Aí a gente tá vendo que nem, por exemplo, agora lá no Rio, agora tá todo mundo se ajudando. Sim. Tá todo mundo se ajudando. Beleza, legal, tem que ajudar mesmo. Mas, tipo assim, já era pra gente estar se ajudando num geral, num coletivo há muito tempo. Uhum. Então eu acho que faz um pouco de sentido isso, né? Faz total. A dor, às vezes, ela é necessária para que haja uma transformação, Sim. né? Pode ser uma transformação social ou pode ser uma transformação individual. Como você falou, quando tá tudo bem, né? Mas quando a gente entra num momento de crise, é justamente o momento onde a gente pode entrar num processo de transformação interna Uhum. e realmente mudar, né? E eu penso que a felicidade, a gente busca muito as coisas fora. Para a gente encontrar essa felicidade, a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa olhar para dentro, Total. né? É, acho que esse vídeo que eu vi falava, sei lá, os japoneses, acho que foi o exemplo de quando teve a Copa aqui, sei lá o que foi, que terminou o jogo e eles começaram a Recolher o lixo. recolher o lixo. Pô, cara, por que os caras vão fazer isso? Tipo, assim, meio que foda-se, tá ligado? Aham. Vai embora. Aham. Pô, cara, é cultural deles porque eles passaram por um momento, porra, foi devastado tudo lá Sim. e eles estavam se ajudar. E aí você vai ver outras sociedades também tem isso. E aí a conclusão lá do vídeo falava, cara, o brasileiro ele não tem empatia porque ele nunca precisou.
Tipo assim, sempre teve interesse, tudo bem. Nunca teve uma guerra que foi lá e destruiu tudo e tudo mais. Falei, cara, Acho que é pode ser legal que seja. a gente pensar que a gente só consegue entregar para o outro aquilo que eu tenho dentro de mim. É verdade. Então, se eu não consigo ainda desenvolver uma empatia comigo mesmo, que é a maior parte das pessoas hoje, no sentido de você começar a olhar qual é o cuidado que eu tenho comigo mesmo, com a minha saúde, com a minha alimentação, com o meu sono, com as minhas emoções e com os meus sentimentos. Se eu não dou conta nem de olhar para as minhas emoções, como é que eu vou dar conta de olhar para a emoção do outro, ser empático com a emoção do outro? Então, é sempre sobre mim mesmo, sobre o que está acontecendo dentro de mim. Então, se eu só vou conseguir entregar para o outro aquilo que eu já desenvolvi dentro de mim. E o que você acha, né, você que tá nessa área analisando isso, que tem sido o principal déficit das pessoas, assim, de tipo, no que elas estão falhando majoritariamente com elas mesmas? Elas não estão se cuidando. Uhum. Você acha que existe algum ponto específico a ser olhado? As pessoas não estão cuidando da saúde, elas não estão. Existem vários pontos, na verdade. Aham. Quando a gente pensa o que determina a felicidade, a gente pode pensar que uma parte dessa felicidade ela é determinada pela nossa genética. Então, se eu vim de uma família que é mais otimista, por exemplo, as chances de eu olhar a vida com um olhar mais otimista, ela é maior, né? Agora, se eu Ah, é. venho de uma família que tem um olhar mais depressivo para a vida, eu também, as chances de eu ter esse olhar é muito grande, porque foi da onde eu vim, são as minhas principais referências, são as E minhas aí, isso bases, me pega né? muito. Peraí, calma aí, vamos lá. Mas isso é genético ou é uma questão, como eu posso dizer, do ambiente em que a pessoa tá? Então, por Os exemplo, assim, dois. existe a possibilidade de uma pessoa ser de uma família, sei lá, pessimista e não ser, tudo bem que é uma coisa que se trabalha, mas Uhum, ela não conviver com aquelas pessoas, uhum. mas ela carregar ainda essa questão? Sim, é genético, faz Caralho. parte. Isso é uma pesquisa da Universidade da Califórnia que traz essa percepção que 50% do que determina a nossa felicidade está associado com a nossa genética, que é da onde a gente vem. Aí 10%. fudeu, rapaziada. Entendeu? Não, Não mas adianta. calma, tem solução. A gente está aqui para se desenvolver, a gente está aqui para se autotransformar, né? Então, 10% está associado com o mito da felicidade, que são os fatores externos. A minha casa, o meu carro, o meu celular, a roupa que eu uso, as marcas que eu uso, enfim, Aham. nessas coisas materiais. E 40% está associado com as nossas escolhas, que são as nossas ações intencionais. E aí a gente tem que olhar para várias áreas da nossa vida. A gente tem que olhar, por exemplo, para o nosso bem-estar físico, quando a gente pensa na nossa alimentação, na qualidade da nossa alimentação. Então, as Aí já pessoas ferrou metade da já pessoa. Metade da população já foi embora. pois é. Então, a empresa, ela exige que eu entregue uma produtividade, mas qual é a qualidade do alimento que eu estou comendo? Ele tem nutrientes, ele tem vitaminas necessárias para eu realmente conseguir processar o meu raciocínio, processar aquilo que eu estou fazendo e conseguir entregar o resultado que a empresa precisa? Qual a qualidade do meu sono? Eu durmo bem, eu não durmo bem? Eu durmo quantas horas por dia? Eu consigo realmente cair num sono profundo, né? Acabou, tá? Eu tô Qual é a ficando triste qualidade aqui da minha já. atividade física? Eu faço atividade física, meu corpo ele precisa de movimento. A gente já sabe, pesquisas comprovam que quando a gente movimenta o corpo, ele libera uma série de hormônios que são responsáveis pela nossa qualidade de vida e também felicidade. Esse Uhum, é um ponto. A gente pode olhar, por exemplo, para a nossa saúde relacional. Existem uhum. pesquisas que comprovam que pessoas felizes são pessoas que possuem uma rede de apoio ou faz parte de uma comunidade, por exemplo, que tem relações mais saudáveis, né? A gente pode olhar também para nossa saúde espiritual. Muitas vezes a gente acha que espiritualidade está associado, por exemplo, com uma religião, mas não necessariamente. É o que a gente estava falando sobre propósito e sentido de vida, o que me faz levantar da cama todos os dias, né? O Uhum. que me dá sentido para aquilo que eu faço. Então, enfim, eu acho que para a gente pensar em felicidade, hoje na era da autorresponsabilidade, eu compreender que para eu ser feliz é possível desenvolver a felicidade desde que eu esteja disposto a fazer mudanças de hábitos na minha vida para que eu possa construir uma felicidade. Hoje, no aqui e agora, e principalmente no longo prazo. Porque se hoje eu não estou cuidando da minha saúde, amanhã esse boleto vai chegar. Total. Se eu não estou cuidando da minha alimentação, do meu sono, da minha atividade física, o meu corpo, em algum momento, ele vai trazer, né, sinais de que alguma coisa precisa ser transformada, alguma coisa precisa ser mudada. E aí eu percebo que falta um lugar muito importante no ser humano, que é de auto-amor. Ah, é o negócio de novo lá, né? Susto. Eu falei, pronto, tá caindo aqui tudo. Não adianta ser feliz e o bagulho cair. Cai. Não, é o negócio do ar. Deixa na geral e vê se dá pra aprender ali. Não sei se ele vai começar a esquentar muito aqui. Não, são tantas perguntas agora, né? Mas vamos lá. Aham. É, cara, total. Total, isso que Uhum. você tá falando.
a... Só voltar lá no início que a gente falou da genética, Tá. eu tava vendo uma palestra do Pedro Calabres, Uhum. né? E aí era justamente disso. Ele tava falando um dos motivos, não sei também, o estudo, fonte do estudo, não sei. Que é pelo qual as pessoas. Porque nós somos pessimistas, no geral. Que é uma questão genética de, tipo assim, da geração, da população pessimista lá de trás, né? Que aí dá o exemplo lá. Os mais corajosos e os, né, mais otimistas de uma população pequena que tinha lá atrás Uhum. eram as pessoas que, sei lá, enfrentavam leões, mas e Uhum. logicamente as pessoas morreram, né? Uhum. Os mais medrosos foram os que se esconderam, subiam em árvore e tudo mais, e nós somos descendentes dessas pessoas. E talvez é por isso que as pessoas são mais pessimistas, e aí, né, a população foi crescendo, o mundial foi crescendo. Aí ele dá o exemplo, lá, você pode ter um dia perfeito, no seu trabalho você entrou às, sei lá, às 8 e vai sair às 18. Você teve um dia perfeito ali de 9 horas. Se no último minuto você atender um cliente que não. Você vai falar, meu dia foi uma merda. Você Uhum. teve, assim, sei lá, 9 horas e 50 minutos perfeito. Teve 10 minutos ruim, você vai falar, não, meu dia inteiro foi uma merda. Então a gente tende a valorizar mais o negativo, Uhum. né? Num geral. E aí um outro ponto. Isso funcionaria muito melhor se todo mundo tivesse essas informações, Uhum. né? Uhum. Você acha. Porque assim, eu já terminei a escola faz um tempo, né? Na minha época não tinha isso. Aham. Hoje tem acontecido essa. Porque assim, eu acho que se todo mundo tivesse esse entendimento, as Aham. pessoas se relacionariam melhor. Assim. Você sabe se existe Sim. algo que está acontecendo hoje, estão ensinando na escola? Como é que tá? Sim. Antes de responder isso para você, eu vou trazer um pouco de como funciona o cérebro humano. Aham. Ele tem um viés negativo. A gente tem uma facilidade muito grande de registrar os episódios, os momentos negativos, em detrimento dos momentos positivos. E justamente isso que você está falando, né? Lá na época das cavernas, a gente precisava sobreviver. Então a gente estava sempre preocupado com o predador que ia aparecer. Então a gente tem esse viés de que alguma coisa vai dar errado em algum momento, Exato. né? Total, isso é total. É. Então, quando a gente olha para isso e vê que a gente fala que os momentos negativos, as experiências negativas, elas colam como velcro. E as experiências positivas, elas são como teflon, elas não grudam. Então, a gente tem a sensação de que mais momentos negativos aconteceram na nossa vida, na nossa experiência, do que positivos, mas não necessariamente é uma realidade. Simplesmente porque a gente, para compreender, para a gente perceber os momentos positivos, a gente precisa de um certo foco, a gente precisa de uma certa concentração para a gente começar a perceber. Daí, quando a gente volta para a psicologia positiva e a gente começa a desenvolver e perceber as emoções positivas que estão presentes no meu dia, eu começo a estar mais consciente delas e começo a perceber a felicidade presente no meu dia a dia e na simplicidade das coisas. Porque é meio óbvio que tem mais ponto positivo do que negativo, né? Só que a gente só A gente não não percebe. percebe, né? É. Agora, sobre essa questão do que está acontecendo, desse movimento, né, de que as pessoas, né, como que a gente poderia saber dessa informação? Felicidade chegou, esse conceito de ciência da felicidade chegou no Brasil em março de 2020, justamente quando explodiu a pandemia, Uhum. tá? Já é um tema que vem sendo muito tratado, muito explorado na Europa, nos Estados Unidos, principalmente dentro de organizações. E começou a surgir no comecinho do século XXI, quando a própria psicologia começou a buscar por resultados em relação do que realmente faz o ser humano ser feliz. Nesse movimento que ela foi buscar isso, essas respostas, ela começa a tirar o olhar dos traumas, das dores, do sofrimento humano, que é onde a psicologia mais tinha foco, e Uhum. começa a buscar pelas experiências, pelas emoções positivas. Né? E Hum. aí, nesse movimento, surge o que a gente hoje chama, se determinou como ciência da felicidade. Então, é um conceito, principalmente no Brasil, muito novo, está vindo com muita força. Existem empresas muito grandes, né, abrindo departamentos de felicidades dentro das empresas, Que irado. muito focados na preocupação, não só porque essas empresas já compreenderam que através disso elas vão conseguir mais resultados, mas também porque elas compreenderam que a saúde, o bem-estar, a felicidade de quem trabalha é importante para as relações humanas e também para eles chegarem nos resultados que eles precisam. Exato. Porque eu acho que, num geral, as empresas focam primeiro no resultado e Sim, depois no processo, né? sim. Então, tipo, preciso bater essa meta. Não importa o que tá acontecendo. Aham. Mas talvez entender que é o contrário, né? É. Eu preciso Eu cuidar cos- dessas pessoas para atingir lá. Exato. Eu costumo dizer que quando a gente atingir os resultados, mas todas as pessoas que forem envolvidas nesse projeto, nesses, né, para conquistar esses resultados,
chegarem ao final dessa jornada com saúde mental e emocional, realmente a gente vai ter o que comemorar. Enquanto a gente só está chegando nos resultados, mas as pessoas que participaram desse processo todo Então, com o chegam olho tremendo. destruídas, a gente não tem o que comemorar. Não, total. Eu falo muito disso, assim. Eu falei agora num episódio recente, a gente até soltou um corte falando disso. As pessoas, elas pensam no futuro, no resultado, em questão financeira e tudo mais. Cara, mas não adianta nada. Você tá milionário e infartar porque pra você bater a meta, você não comeu direito, você não dormiu direito, você se Uhum, estressou o tempo inteiro e aí, legal. uhum. E aí você vai. Quando o nosso conceito de felicidade está baseado somente nos prazeres imediatos do consumo, do sucesso, do dinheiro, da beleza, da Sim. realização social, da realização do status social. E hoje em dia, principalmente essa nova geração, a geração Z, que passou por pandemia e que hoje faz parte, representa 25% da nossa mão de obra hoje dentro das organizações, ela vem empurrando essa geração anterior, essas gerações anteriores e mostrando que nesse momento a gente pode sim trabalhar, mas a gente não precisa passar uma vida inteira trabalhando, né. Sim. Hoje os maiores conflitos dentro das organizações é com a geração Z e com as gerações Que são anteriores, que questionadores, são né? questionadores, eles entendem muito mais de tecnologia, eles entendem que eles não precisam ficar dentro de uma organização o dia inteiro, nem Pô, todos os tem o dias, computador na minha se casa, tem eu um vou lá computador na fazer o quê? casa, né. E aí estão existindo uma série de conflitos, né. Então eu sinto que a gente pode olhar para essa geração e ver qual é o aprendizado que toda nova geração traz para a humanidade, Exato. Cara, né. eu já falei isso algumas vezes, que a questão que tá acontecendo, que essa geração de agora é a geração onde houve uma mudança mais drástica em comparação às outras. Sim. Então você pega, sei lá, 50 anos atrás, do pai pro filho, não mudava tanta coisa. Então, assim, Uhum. o filho, ele não sabia mais que o pai. Aham. Eu não tô dizendo mais, mas no Uhum, sentido, assim, entendo. de questão, né? Aí você vai, agora você chega numa geração em que do que é necessário, que é tecnologia, Uhum, conhecimentos, uhum. né, todos esses, sei lá, o pai e o vô não sabem nada Sim, sobre isso, e o próximo, tipo, meu sobrinho de 4 anos, sabe, tá ligado? sim. Mexer lá no negócio. E aí você fala, cara, o gap ficou muito grande. Uhum, Olhando por esse lado, óbvio, né, pessoal, vocês sabem o que eu tô dizendo. A pandemia foi positiva para que as uhum. pessoas refletissem sobre isso. Sim, sim, Eu acho que foi positivo quanto a isso, né? sim. Eu acho que eu sempre falo que todos os acontecimentos, experiências, ela é dual, tudo, né. Uhum. Então, claro que teve o lado, né, traumático e negativo da pandemia, mas eu acho que toda experiência, quando a gente olha com um olhar positivo, a gente consegue tirar os aprendizados que ela nos traz, né. Total, Então eu velho. sinto que, assim, a pandemia ela abriu espaço para as questões emocionais dentro das organizações. Ela traz essa percepção do coletivo, do quanto a gente precisa entender que a gente é uma sociedade só, que estamos todos interligados e que a gente precisa ter compaixão e empatia pelo outro. Então, assim, eu sinto que nós tivemos vários benefícios. Eu acho que muitas pessoas, às vezes as pessoas falam para mim, ai, Tereza, eu achei que depois da pandemia a sociedade fosse mudar, que as pessoas fossem ser mais humanas, né? Eu sinto que nós estamos no processo. Sim, Nós estamos no processo, é que as mudanças elas não acontecem de um dia para a noite. Mas se a gente olhar antes do 2020 e olhar para agora 2024, a gente já caminhou muito. total. Eu já ouvi isso algumas vezes, as pessoas falando, é que imaginou-se que pós-pandemia tipo, ia virar todo mundo batendo palma na rua, andando Uhum, abraçado. Não, né? uhum, Não é o que não é o que de fato aconteceu. Mas eu acredito sim que essas pessoas que passaram, e ainda mais falando, sei lá, os adolescentes dessa geração, que daqui a pouquinho vão ser, né, as pessoas do mercado de trabalho, sim, sentiram muito diferente isso. uhum, Porque eles, sei lá, se formaram na escola, dentro de casa. Então, eu acho que a cada ciclo que for passando dessas pessoas que passaram pela pandemia, a gente vai tendo aprendizados é, e resultados diferentes. Então, sei lá, tô dizendo assim, o pessoal na faixa dos 30 anos, beleza, passou pela pandemia, mas assim, se terminou a pandemia, tem que voltar para a correria do trabalho. uhum, Na faixa dos 40, já tá, o pessoal que já tá há um tempo na empresa, também, sei lá, muita gente perdeu o emprego, mas sei lá, essa turma dos adolescentes, talvez eles tenham pego essa questão mais da empatia aí que eles vão chegar lá na frente. É o que você falou, vai sim, ser gradativo. é, O pessoal achou que, tipo, 2023, todo mundo, a sociedade já tá perfeita. Todo mundo, aham. não, eu acho que Um vai. processo de transição. Conforme, pô, como que cada um sofreu a pandemia? Pô, a galera que na época da pandemia tinha 15, 16 anos, pô, eles estão entrando no mercado de trabalho daqui a pouco e eles vão entender
o que aconteceu. E eu acho que vai indo Sim. de pouquinho em pouquinho, né? Acho É. que é esse o caminho. Eu acho que mesmo independente da idade, a gente percebe pessoas de 30, 40 anos que mudaram completamente o estilo de vida. Aham. Outros não, outros voltaram para o mesmo modelo, né? Sim. E eu sinto que, assim, essa geração nova, eles não querem, eles, por terem passado pela pandemia, ela traz ao valor presente outros valores, né? Outros princípios, né? Quando você passa por uma situação eminente de morte, isso traz um trauma, né? Sim. E isso faz com que, o que a gente estava falando da questão da dor, né, da crise, isso faz com que a gente consiga ter mais, desenvolver outros valores dentro de nós, né? Então essa geração ela não está muito preocupada com cargos, benefícios É e isso. status social de, né? Boa parte dessa nova geração não quer ser liderança, tá? Eles não querem. Total. Eu acho que eles olham para as lideranças e falam, para ter a vida que você tem, eu não quero dinheiro nenhum, né? Então, eles olham, enxergam que o trabalho ele precisa ter autonomia, ele precisa ter flexibilidade e principalmente ter propósito e sentido. Por que eu estou fazendo isso daqui? É isso. Hoje essa geração ela não busca um trabalho para pagar contas só ou porque ele quer ter um título, crachá de diretor ou CEO de empresa. Ele está preocupado assim, qual que é o meu propósito? Como é que eu encaixo o meu propósito com o propósito da empresa? Não, eu ouvi essa frase ontem, É? que era justamente sobre isso, no sentido de que antigamente, até a pandemia, tinha muita gente que era tipo assim, fã de empresa. O Aham. cara tá lá há 10 anos. Ah, eu sou Uhum. tal de coração. Aí Uhum. chegou na pandemia, o cara foi mandado embora. Uhum. O cara falou, porra, eu tô aqui vestindo a camisa da empresa. Uhum. A próxima geração já eu quero saber do meu lado. Eu vou ganhar quanto? Como é que vai ser? Ah, Aham. você tem boas condições pra mim? Lindo, maravilhoso. Se não, eu tô fora. Aham. E aí é isso, as empresas vão ter que mexer. Não vai ter mais uma geração fã de empresa. É isso, não vai. Até pode ter, mas essa geração fã de empresa vai ser de uma empresa que ela tenha muita responsabilidade social. Sim. Ela está muito pensando na sustentabilidade, não é só sustentabilidade ambiental, mas o quanto ela se preocupa com a sustentabilidade da saúde do colaborador, Total. né? Total. Então, assim, essas pessoas que ficam 10, 15 anos numa empresa, eu que nem você deu esse exemplo e foi embora, né, mandaram embora, essa pessoa muitas vezes abriu mão da própria família, Com certeza. de estar com os filhos, da própria saúde, né, da sua qualidade de vida, da sua alimentação, do seu sono, em detrimento de sucesso, dinheiro e poder. E só o CEO que tá rico, né? Exato, só o dono da empresa tá rico. Eu acho que eu sempre gosto de olhar para o lado da empresa. Eu acho que assim, se você está dentro de uma organização, todo mundo precisa que a organização dê certo, Sim. porque o salário de todo mundo vem daquele lugar, Com certeza. né? Mas a gente também tem que ter um equilíbrio no sentido até onde eu vou. Porque muitas vezes a gente coloca a responsabilidade na empresa, como se a empresa não cuidasse da saúde do colaborador, mas qual é a sua relação com o seu trabalho? Eu Total. vejo muitas pessoas que chamam assim, né, bate no peito e fala, eu sou workaholic, né, como se isso fosse algo uau, né? Legal. Mas muitas vezes as pessoas estão fugindo de situações dentro de casa. Eu prefiro ficar no trabalho, né? Então, qual que é a minha relação com o meu trabalho? Quais são as expectativas que eu coloco nesse trabalho? Então, minha necessidade é tão grande de poder, de sucesso, que às vezes eu coloco todas as expectativas da minha vida na minha realização profissional. E se por acaso esse emprego acontece alguma coisa de perder, ou sei lá, perder essa oportunidade, ou a empresa fale, não sei. Qual é a sua vida? Você Que não é o o seu crachá que você veste. Exato. O seu trabalho, ele é uma parte da sua vida, mas a sua vida tem muitas outras áreas. Seu relacionamento íntimo, os seus amigos, os seus hobbies, aquilo que você gosta de fazer, atividade física. Tem muitas outras áreas na sua vida que você também precisa se alimentar disso para que você possa desenvolver felicidade e bem-estar. Quando você só trabalha, você tem um problema. Você precisa equilibrar os pratos de alguma maneira. Quer falar alguma coisa? Exatamente. Ah, tá. Beleza. Não, então, mas é isso, é equilibrar os pratos, né? Às vezes o cara fica lá, só equilibra um prato e o resto, é o que Tudo você falou, caindo. tudo caindo. A família, É. merda. Eu ouvi uma frase esses dias que como é que era? As pessoas chegam nos objetivos que elas traçam profissionais, só que quando elas chegam lá, elas olham em volta, elas não têm mais nada, elas não têm família, elas não têm filhos, não têm amigos, não têm mais saúde. Então, assim, a gente eu acho que o trabalho ele também traz realização, ele Sim. também eu amo o que eu faço. Mas assim, eu não só amo o que eu faço, eu amo estar com meu filho, eu amo estar com os meus amigos, eu tenho meu compromisso espiritual, eu tenho várias outras áreas que me alimentam e que também preenche o meu vazio interno, né, e me traz essa felicidade. Total. Né? Que nem outro dia, virou até polêmica, né? Eu gosto muito da Cris Arcangeli, mas ela deu uma palestra falando sobre isso, e aí deu uma, né, uma polemizada. Ela falou
sobre a questão do home office e tudo mais, e aí as pessoas, ela falou que não é a favor de pessoas trabalharem em home office. Uhum. E aí as pessoas questionaram, pô, quando tem home office eu consigo me organizar melhor, consigo ir na manicure. Então ela falou, pô, mas você tá usando o tempo da empresa pra fazer a unha. Cara, a gente tem que parar não existe mais tempo da empresa. Cara, é o meu tempo. Que aí eu vou servir a empresa. Mas esse tempo ele não é da empresa, ele é meu. Então não, vai lá pro presencial. Tudo bem, aí o cara demora 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Chega cansado, Chega estressado. cansado, ele chega cansado no trabalho, trabalha cansado, chega cansado em casa e não faz as coisas que tem que ser feito. Então, assim, óbvio, o híbrido e tudo mais, às vezes existe necessidade, mas é muito isso. Eu acho que precisam entender que as pessoas não são máquinas, né? E a precisa ser gente equilibrado. tá bem no momento de transição em relação a isso, e eu sinto que daqui pra frente as pessoas elas não vão ser mais avaliadas pelo tempo que elas estão na empresa. A gente precisa mudar um pouco esse conceito e olhar pela produtividade. Porque, por exemplo, você pode ter uma mesma função do que eu dentro da empresa, uma mesma atividade. Eu faço em 20 minutos, você faz em 1h30. Quem é mais eficiente? Exatamente. Então, não é pelo tempo que eu tô dentro da empresa, mas é por aquilo que eu entrego, pela quantidade da produtividade que eu entrego. E tem um ponto, outro dia eu vi, talvez Caio Carneiro, falando, tipo, um comparativo que as pessoas, fulano de tal tem mais experiência e tudo mais. Aí ele deu um exemplo, né? Ele falou, vamos supor, você pega quem tem mais experiência em dirigir. Meu avô, que dirige há 35 anos, ou o Lewis Hamilton, que tem 35 anos de idade. Cara, teoricamente, esse aqui tem mais experiência. Cara, mas a questão é resultado, é produtividade. Entrega. Então, às vezes, o cara não precisa ter dirigido 35 anos, ele não precisa. Ele faz muito mais rápido, ele entrega, beleza, vai pra casa, trabalha da praia, entrega o que precisa ter entrega, entendeu? E muitas vezes a gente pensar também dentro do ambiente de trabalho, aí a pessoa chega já cansada de 1h30, 2 horas de trânsito, aí ela vai tomar um café. Aí ela liga o computador. Aí ela conversa com a pessoa do lado. Aí daqui a pouco já é hora do almoço. Aí depois do almoço já toma mais um café. Então, assim, o quanto realmente nós somos produtivos nessas 8 horas de trabalho? Não, zero. Né? Tem uma produtividade ali, mas a gente não produz as 8 horas específicas. Então, precisa ter vai haver uma mudança, né? De modelos de trabalho. Precisa ter, porque essa próxima geração, ela não vai, ela já entendeu que com a própria tecnologia, com o avanço da tecnologia, ela consegue fazer as coisas muito mais rápido. Né? Total. E eu sou a favor do híbrido, Sim, sendo bem eu sincera. acho que um dia tem que ir lá porque ver eu a acho pessoa que trabalhar. precisa das relações humanas, Sim. precisa ter o convívio, precisa ter a comunidade daquela organização, daquele ecossistema. Mas eu sou a favor de ser híbrido porque as pessoas conseguem, o tempo de 2 horas que eu tô no trânsito, indo pro trabalho, eu posso fazer uma atividade física e isso vai favorecer a minha qualidade de vida e meu bem-estar. Mas o que a gente percebe hoje também, que eu acho que é um ponto de levantar, principalmente para quem é empreendedor, é que a gente tem uma sociedade imatura para lidar com o modelo remoto, ou 100% remoto, ou até mesmo híbrido, tá? Eu não culpo 100% achar que os empreendedores não têm certa razão, porque a gente tem uma sociedade muito imatura, que não necessária, que se perde, que não tem um nível de organização e disciplina que é adequado para entregar mesmo o resultado. A gente precisa compreender que o momento que eu me dedico, eu me comprometi com o meu trabalho. Né? Minha empresa que eu trabalho é meu cliente. Então eu tenho que me comprometer o meu tempo para aquilo, porque eu estou oferecendo o meu tempo, o meu conhecimento em troca de um salário, em troca dos meus benefícios. Esse é o jogo. Mas a gente também precisa compreender que a gente precisa ter tempo de foco, né? Principalmente se você está no presencial, a gente desfoca demais, porque a pessoa está falando aqui, eu tô no telefone aqui, o outro passa, fala. Então, assim, o nosso tempo de foco fica muito limitado. Então, eu sinto que quando você está em home office, se você tem essa disciplina, essa organização que é necessária, você consegue focar mais e consegue até produzir mais. Não adianta reclamar do presencial que você não consegue focar e tá no home office com o Netflix ligado, Exato. né? Cara, que Ou seja, tipo você assim... tá usando esse tempo para fazer outras coisas também, exato. entende? Porque cara, às vezes o 2 horas focado ali vale mais você que vale 8 mais do que 8 horas horas no no escritório. cafezinho. Isso, então, assim, é você isso. tem que se organizar para focar. Outro ponto que eu acho que é importante chamar atenção é o tempo das reuniões e a quantidade de reuniões dentro das organizações. O tempo que se perde de reunião em reunião, reuniões que não chegam a lugar nenhum, que não tomam nenhuma decisão, uma quantidade de pessoas enorme dentro de uma sala para resolver uma coisa muito simples. E isso também torna o nosso dia a dia ineficiente e improdutivo. Aí chega no final do dia, 6 da tarde, 7 da noite, é que as pessoas realmente vão sentar e começar. Passou o dia inteiro em reunião, aí você vai sentar no computador para responder e-mail. Isso não é qualidade de vida. Cara, falar em call, começa a tremer a minha mão. Eu começo... Cara, porque assim, tem dia que você olha lá,
tem 8 calls, velho. Aí, tipo assim, é a reunião pra decidir a reunião, Pra decidir a reunião. pra filtrar a informação da reunião, Uhum. pra apresentar o que foi decidido na reunião pra próxima reunião. Eu falo, não, gente, Sim. isso Sim. aí vocês querem me deixar maluco. Uhum. Mas é muito isso, cara. Eu não sei se você sabe, mas está tendo um estudo aqui no Brasil, que começou em janeiro, de empresas que se cadastraram nesse estudo e elas estão experimentando uma jornada de trabalho de 4 dias. Aí eu ouvi falar. É. Maravilhoso. Então, saíram os resultados agora e, assim, a ideia é observar, então eles trabalham um dia a menos, mantêm o mesmo salário. Então eles compreenderam, isso já foi feito fora do Brasil também, eles tiveram bons resultados e hoje a gente está fazendo um teste aqui no Brasil. Então, essa é uma avaliação do desempenho da entrega do colaborador, tendo um dia a menos, né? E compreender como que isso vai funcionar na produtividade, no desempenho, na entrega. Será que vai acabar com a sexta ou com a segunda? Então, as empresas elas podem escolher qual dia que eles querem, né? Mas boa parte das empresas estão escolhendo por sexta-feira. Acabar com a sexta-feira. É. Tipo, brasileiro é foda, né? Porque aí a quinta... Mas para isso, sexta, como a gente estava falando, precisa de um treinamento, Total. precisa de uma organização para que as pessoas realmente consigam ter disciplina e foco e consigam trabalhar mesmo de 4 dias, 4 vezes por semana. Não, tem que De uma treinar. forma mais eficiente. Tem que treinar, porque assim, se não deixar organizadinho, assim, vamos ser sinceros, a sexta é o dia menos produtivo do A mundo. gente já sabe que depois do almoço as pessoas produzem bem menos. Acabou, o pessoal fala assim, se deu sexta-feira, 3 da tarde, você tá trabalhando, você é desorganizado, porque assim, já você tá pensando o que também não me agrada muito esse pensamento. Que a pessoa que vive pela sexta, quer dizer que ela não tá feliz. Eu gostaria muito e eu já falei que é um dos meus objetivos de vida, assim, cara, não preciso esperar pela sexta. Eu não quero viver pelo final de semana. Não quero viver pelas férias. Sim. Cara, você tem, sei lá, um mês de férias, e você tem 11 trabalhando. Pô, esses 11, eles têm que ser legais. Sim, sim. Óbvio, não tô dizendo que vai ser a festa. Porque trabalho, se não fosse, chama trabalho porque é trabalhoso, ok. Mas assim, tem gente que ela passa, essa conta pra mim não bate. 11 totalmente sofridos pra, tipo, passar uma semana no Nordeste, tá ligado? Tipo assim, essa conta não bate. Por isso as pessoas adoecem. Exato, é isso. Tipo, eu vejo muita gente, o cara vive pela sexta-feira e pelo sábado. Cara, a gente tá falando de 5-2. Eu entendo. Existe uma sociedade que ela tá funcionando dessa maneira. Sim. Mas, pensando em vida, foda, né? Cara, tipo assim, né? Deveria ser diferente. Você deveria viver, ok. Não tô dizendo que você vai pra fazer festa na empresa. Mas você tinha que estar pelo menos mais feliz, assim. Sim. A gente encontrar qual é o propósito daquilo que eu faço, o significado, melhorar as relações humanas. Eu falo que hoje o principal dentro das empresas não é chegar nos resultados, é lidar com as relações humanas. Como que as pessoas se relacionam internamente. Porque se você tem uma empresa onde você se relaciona bem com as pessoas, é mais prazeroso você estar lá. Sim, total. E não é o que acontece na maior parte das vezes. Eu já fiz esse exercício. Cara, já tentou, já deve ter feito isso, reparar na cara das pessoas na rua? No dia a dia? Cara, ninguém tá... por isso que eu brinco, ninguém tá feliz. Tipo, óbvio, não tô dizendo que as pessoas ficam algum bobalhão rindo na rua. Mas você vê na cara das pessoas, cara, que assim, elas não estão vivendo a grande maioria. Elas estão sobrevivendo. E aí você chega no final de semana, essa conta ela não tá batendo. Vamos mudar isso? Não sei, enfim, não sei como vai ser. Nem sei quanto tempo a gente tem aí. Maravilhoso, 1 horinha já então. Então pra gente caminhar aqui pro final, eu faço um quadro, né? Tinha que ter vinheta esse quadro, né? Que são das perguntas aleatórias. E, né, obviamente eu dou uma adaptada aqui pelo que a gente conversou. Eu vou fazer elas com vocês, com você, e aí depois a gente finaliza, né, com os recados que você quiser passar. Essa parte que faz muito sentido pelo que a gente falou aqui. Que é, se você pudesse viver em qualquer época da história, qual você escolheria e por quê? Qualquer época da história? Eu viria aqui agora. Essa agora? Eu tenho muito esse conceito de viver o momento presente. Então, estar aqui viver esse momento que o mundo está passando, que nós estamos passando de tantas mudanças e tantas transições, nos traz uma oportunidade muito grande de aprendizado e de evolução como ser humano, sabe? Sim. E historicamente, eu acho que, óbvio, muita coisa ruim tem acontecido, mas se você colocar na balança, historicamente, agora tá melhor, né? Estamos evoluindo sempre. Tipo, às vezes eu fazendo sempre essa pergunta aqui, o pessoal fala, eu queria ver em tal época. Aí eu brinco. Você sabe que se tivesse essa época, você ia ser bruxa, né? Você sabe que se tal coisa acontecer, você ia... Pô, né? A gente tá evoluindo, óbvio, tem coisa que não tá bom, mas no geral acho que a gente tá evoluindo. Boa.
Se você pudesse ter um superpoder, qual você escolheria e como você usaria esse poder? Superpoder? Acho que de poder é um pouco o que eu faço, mas não considero como superpoder, porque não depende só de mim, sabe. Aham, Mas é poder ajudar as pessoas a entrar em contato com as suas emoções, com os seus sentimentos e que elas possam realmente se transformar a partir disso. Se total. tornar mais humanas e com isso a gente fazer uma transformação social. Eu, fazer com que as pessoas sejam agentes de transformação social, né, tocando a vida uma das outras e transformando a sociedade como um todo. Boa. Maravilhoso. É quase um superpoder mesmo, né? É. Porque a Uhum. maioria das pessoas nem conseguem atingir isso. É. E aí, duas para finalizar, que eu acho que é interessante, que é algo que você gostaria de ter aprendido que até hoje não aprendeu. Uau! Até hoje não aprendi. Uau, nossa, difícil. Tem alguma coisa que você acha que falta? Até profissionalmente falando, você acha que eu não consigo acessar esse ponto. Acho que existe alguma coisa que falta. Não sei se não sei se especificamente para você, mas talvez para as pessoas no geral. Cara, as pessoas poderiam ter aprendido isso. Acho que Eu acho que o fato da gente se tornar cada vez mais humanos, eu acho que a gente está sempre num processo de desenvolvimento, né? A gente nunca está pronto. Uhum. Então, a gente poder. Eu acho que eu vou ter outras etapas na minha vida, outros desafios na minha vida que vão me transformar ainda. Vou viver algumas transformações eu comigo mesma. E isso eu espero a cada momento me tornar uma pessoa melhor, né? É o famoso. O que eu tenho que aprender, eu ainda não sei, mas com certeza tenho, né? Com certeza. Eu não sei Não o que tenho é, a mas menor dúvida. com certeza vai rolar. E a última pra gente finalizar, que é, né, contrapartida dessa, algo que você já aprendeu que até hoje não serviu pra nada. Uau, não serviu pra nada? Física. Maravilhoso. Eu faço essa pergunta já sabendo a resposta das pessoas. Porque as pessoas sempre falam isso? Cara, não só física, mas assim, coisas da escola lá que a gente Nossa, aprendeu que. física. Mas essa faz Tabela muito. periódica. Total, viu, galera? Desculpa, já falei algumas vezes, né? Mas e isso tem muito a ver com o que a gente conversou aqui hoje. E sempre que a gente cai nesse assunto, né, de coisas que a gente aprendeu que até hoje não serviu pra nada, a gente fala coisas desse tipo. Tinha que tirar algumas coisas que, com total respeito à tabela periódica e tudo mais, Sim, pô, tira isso e coloca inteligência emocional. sim. Tira isso e Aham, coloca educação financeira. aham. Porque são coisas que realmente vão te ajudar lá na frente. Sim. Beleza. Porque é aquilo, né? E é por isso que eu perguntei lá logo no início da nossa conversa. Essas coisas estão na escola agora? Porque na minha época, a gente ficou lá aprendendo tabela periódica, física, Bhaskara. Uhum. Era legal. Saiu todo mundo louco. Todo mundo, tipo, batendo cabeça e não aprendeu nada disso que a gente tá falando que é o principal ponto de hoje. É. A gente hoje eu tenho uma certificação, né, tem alguns profissionais que estão, se desenvolvendo nessa certificação de felicidade, ciência da felicidade, e eu vejo vários profissionais atuando em diferentes áreas, né, Aham. dentro de empresas, mas também escolas, principalmente com adolescentes, então, ainda é muito novo o tema, mas tem muitas pessoas hoje que já estão buscando essa certificação, estão começando a atuar na área. Eu acho que o que a gente precisa é trazer informação, para as pessoas entenderem exatamente o que é ciência da felicidade, que não é uma experiência subjetiva, né? Uhum. Mas é que é tema tratado na ONU, é assunto tratado no Fórum Econômico Mundial. Felicidade é uma das matérias mais concorridas em Harvard e Yale, que são as principais universidades dos Estados Unidos. Uhum. E a gente compreender que felicidade é uma necessidade humana. E a gente ainda não chegou ainda nesse lugar. Nós estamos aprendendo isso e eu espero que daqui a alguns anos a gente possa olhar e ver a sociedade mais transformada, mais Maravilhoso. humana. Acho que dessa maneira a gente concluiu, né, tudo isso que a gente falou. E para finalizar, eu queria te agradecer muito, né, cara. Tenho várias perguntas. A gente poderia ficar aqui eternamente. E eu queria que você desse seu recado para a galera, assim, eu não sei, enfim, o que você quiser divulgar, onde as pessoas encontram o seu trabalho, como está funcionando, Uhum, é, qual é a melhor maneira para quem se interessa pelo tema ir fazer, enfim, pode, aham. né, dar esse recado para mim, se você quiser, dar um recado para câmera, enfim, tudo. Tá. Aqui tem Hoje um. tá. Hoje o foco principal do meu trabalho é trabalho com palestras falando sobre ciência da felicidade, sobre bem-estar e qualidade de vida dentro das organizações, focado na felicidade de quem trabalha. Uhum, Faço rodas de conversas com arte-terapia, com os recursos que eu te falei, muito voltado para o desenvolvimento socioemocional, para as habilidades socioemocionais, que a gente chama de soft skills. E também eu tenho um trabalho, uma jornada de desenvolvimento de lideranças, legal. onde a gente capacita essas lideranças para que elas sejam mais humanizadas e mais positivas, o que a gente chama de liderança evolutiva. Como as lideranças elas são os principais influencers dentro de uma organização,
Para a gente criar realmente uma transformação organizacional, a gente precisa atuar e transformar, né, trazer para a consciência dessas lideranças a importância que elas têm dentro das empresas e nas relações com as equipes. E para as pessoas que querem me encontrar, querem me contratar, eu tenho o meu Instagram, que é Tereza Raquel Oficial, Tereza com THIS, Raquel com CH. Tem o LinkedIn também, que as pessoas podem entrar em contato comigo também pelo meu mesmo nome. E eu procuro visitar empresas, compreender qual é, né, o índice de felicidade interna bruto dessas empresas e traçar um plano de ação mesmo para que essas empresas possam construir ações que realmente façam sentido para cada empresa. Cada empresa é um sistema único, né, de um ecossistema único e tem suas próprias necessidades. Então, é um estudo que é feito junto com as principais lideranças para que a gente possa construir uma cultura organizacional e lideranças que sejam mais positivas. Perfeito, muito obrigado. Tem umas empresas para te indicar aí. Ah, é? Deixar abaixo. É. Mas muito obrigado. Obrigada a você de verdade, pelo convite, pela adorei. oportunidade. Pô, prazer demais ter você Prazer, aqui. Um papo que, galera, eu falo que é o famoso aula grátis. É. Galera, pô, eu acho que você não conseguiu absorver nadinha daqui, sei lá, né? Vê de novo, porque alguma coisa tá errado. Muito obrigado. Obrigada a você. Pedrão, vem na minha aqui pra gente poder finalizar. Galera, queria agradecer vocês que ficaram com a gente até agora. Pô, papo de hoje aqui como eu falei, aula grátis. Um assunto que útil para todo mundo. Acho que todo mundo deveria, de alguma maneira, absorver um pouco do que foi falado aqui, que é muito importante. Como eu falei lá no início, acho que a primeira frase que eu falei, eu vejo que ninguém tá feliz, né? Num geral, assim, tá todo mundo devendo em algum ponto. Então, vamos todo mundo trabalhar isso. Queria agradecer o pessoal que tá com a gente aqui no Trata. Legal demais ter vocês aqui. O pessoal da DG Candy, todos os links, QR Code apareceram aí. Legal demais ter vocês aqui. E o recadinho final das redes sociais. Galera, não custa nada, segue a gente, curte, compartilha. Como eu falei, é um assunto interessantíssimo, vai ser legal demais compartilhar e saber que tá chegando em mais pessoas. Beleza? Dito isso, muito obrigado, tamo junto e até a próxima.